Oi, gente, meu nome é Samarane, eu sou estudante de doutorado em Geografia da Universidade Estadual Paulista, campus Presidente Prudente e sou bolsista da FAPESP. O título do trabalho que eu trouxe para apresentar hoje é a Rede Urbana Regional da Região Geográfica Intermediária de Juiz de Fora, Minas Gerais. Bom, eu elenquei alguns temas principais nos quais eu vou me debruçar para apresentar para vocês, né, a proposta de pesquisa. O primeiro deles é a relação intrínseca entre cidades médias e região, considerando no presente caso a região o próprio quadro de referência das cidades médias, né? No caso, a principal centralidade é Juiz de Fora. Juiz de Fora, conforme mostrado no mapa, é uma cidade localizada no sudeste do estado de Minas Gerais e desde 2017 polariza uma região intermediária composta por 146 municípios. Municípios esses que mais de 70% possuem menos de 10 mil habitantes. Então, é uma região estagnada, tanto demograficamente quanto socioeconomicamente. Além das relações horizontais, marcadas por uma contiguidade, uma solidariedade territorial, a gente observa que Juiz de Fora também desempenha algumas relações em rede, em função da complexidade da cidade. Porém, as relações verticais não serão aqui tratadas tão a fundo quanto as relações marcadas pelas horizontalidades, que no caso do recorte empírico são a maioria. Bom, antes de mais nada, vale colocar que esse é um estudo tipicamente escalar, né? Quer dizer, as relações escalares são intrínsecas aos estudos, até mesmo porque os estudos das cidades médias, né, demandam de uma série de outros olhares para a gente conseguir analisar a realidade como um todo. O primeiro par analítico, ou o primeiro par escalar que eu trago, né, para problematizar e para subsidiar o trabalho, é a ideia de hierarquia e heterarquia, pautado principalmente pelos estudos do professor Márcio Catelão. No caso da nossa região de estudo, os fluxos hierárquicos ainda são a maioria, justamente pela caracterização estagnada da região, né, de um sem número de cidades pequenas que dependem diretamente da principal centralidade, né, no caso aqui, Juiz de Fora. Isso vai ao encontro da caracterização de Juiz de Fora como uma cidade média de papel regional. Quer dizer, ela atende o entorno, né, bem diretamente, e isso não exclui que ela também traz relações com espaços mais longínquos. Além de Juiz de Fora, desempenhando, desculpa, esse papel de cidade média, a gente também tem outras centralidades na região que também vão ao encontro dessa caracterização de cidades médias de papéis regionais, principalmente por atender e por suprir, né, as demandas de uma Interlândia imediata. A partir desses fluxos, então, a gente pode pautar, principalmente a partir dos escritos do Rochefort, uma rede urbana tipicamente regional. Por rede urbana regional, já está intrínseca, né, já está implícita também a ideia de redes urbanas maiores. Quer dizer, essa rede urbana regional a todo momento está em relação com outras redes, conformando assim um sistema urbano mais complexo. A região se insere na formação socioespacial brasileira, principalmente através da economia cafeira. Foi a economia cafeira também uma das responsáveis pela estruturação da cidade de Juiz de Fora. Vale colocar que a estruturação dessa cidade é muito coincidente à própria gênese da região, porque desde a ascensão da economia cafeira, a cidade de Juiz de Fora já despontou como principal centro produtor e como principal entreposto comercial, muito em função da sua situação geográfica e estratégia, entre o centro de gravitação, né, composto por Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso, então, fez com que Juiz de Fora começasse a despontar como principal centralidade, e isso proporciona que a gente compreenda Juiz de Fora, né, a partir dos escritos de Rochefort, tomando como base esse autor, como uma capital regional. Porque, ao mesmo tempo que ela é compreendida pelos seus equipamentos e pelo limite de influência dos mais raros dentre eles, assim como pela natureza da rede urbana, que assegura o relé dessa influência no interior do espaço polarizado.
Como eu iniciei falando, desde a regionalização de 2017 do IBGE, Juiz de Fora polariza uma região geográfica intermediária que recebe o seu nome, né, e é composta por 146 cidades. Essa mudança de regionalização do IBGE teve como principal intuito ratificar a articulação entre as cidades, e isso fez com que a importância de Juiz de Fora fosse ainda mais comprovada, não só a de Juiz de Fora, como a dos outros polos das regiões imediatas que são componentes dessa região geográfica intermediária. A região geográfica intermediária é composta por 10 regiões imediatas, sendo que cada um dos polos dessas regiões também desenvolve um papel central dentro da rede urbana regional, como a gente vai ver mais para frente. Entre as regionalizações de 1990 e de 2017, isso é, entre as regionalizações da Zona da Mata e da região geográfica intermediária de Juiz de Fora, a gente observou pouca mudança, né? A gente observou então mais continuidades do que descontinuidades, sendo que a região se manteve uma região estagnada e com mais de 70% das cidades com menos de 10 mil habitantes, fazendo com que as cidades, né, tais como os polos das regiões imediatas, se sobreponham sobre esse tanto de cidades menores, né? Ou seja, tenham a sua importância e a sua centralidade comprovada. Cresce em detrimento ao seu entorno. Como eu coloquei então, a rede urbana regional capitaneada por Juiz de Fora é composta por outros polos que são, em muito, os polos das regiões geográficas imediatas, né, componentes da região geográfica intermediária de Juiz de Fora. Acaba que esses polos de regiões imediatas também não são muito complexos, porém, ainda assim, conseguem suprir as demandas da Interlândia imediata, fazendo com que os fluxos, então, dessa rede sejam principalmente de natureza hierárquica, ou seja, partindo do menor para o maior. Acaba então que essas cidades, elas desempenham papel de responsabilidade territorial, conforme o Jambitum coloca para a gente. Embora o Jambitum estivesse falando da realidade deprimida do Nordeste, que eu estou falando da realidade estagnada, né, da Mata Mineira. Essa rede urbana regional, ela ainda é incipiente e apresenta poucas manifestações de reestruturação. Finalizando, então, a gente observa, né, que para esse estudo a gente precisou evocar as relações escalares, sendo que as relações hierárquicas são a maioria em função da estagnação da região, e isso tudo compõe, né, uma rede urbana regional ainda incipiente que está sempre em contato com outras redes. E por final, a gente observa que as cidades médias, aqui manifestadas principalmente pelos polos das regiões geográficas imediatas, acabam que crescem em função do seu entorno, ou seja, acaba que crescem em função das cidades menores da região. Então, tanto a região quanto a rede urbana regional, elas são constituídas pelas próprias relações entre as cidades médias e as cidades pequenas que compõem esse recorte empírico. Essas são as referências que eu utilizei na apresentação. Isso, muito obrigada.